Olá, consciência. Meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre aqui falando alguma coisa referente às ideias de Tom Campbell, que me acompanha sempre aqui, publicadas na trilogia dele My Big Tool, Minha Grande Teoria de Tudo, que são sobre as regras da existência, as regras da vida, as regras do jogo, né? Então, eu sempre postulo aqui que conhecer as regras do jogo é algo que vai ajudar você a viver melhor, certo? Porque você entrar num jogo sem conhecer o funcionamento dele, só obviamente vai te causar canseira, vai te causar dor e te causar incômodo, né? Então a gente está no jogo, não sabe disso, às vezes não percebe ou não entende, e não faz a mais vaga ideia de quais são as regras do jogo. Então, sempre que eu trago alguma ideia aqui, é sobre alguma coisa, então, referente a este funcionamento da realidade, ao nosso papel na realidade, as nossas dificuldades, as nossas soluções, as nossas oportunidades, né? E imagina que vocês já saibam hoje que uma das principais ideias, né, na base de tudo, do Tom Campbell, né, é que ele estudou, além de ser físico, ex-NASA, ele estudou consciência profundamente e chegou à conclusão que a realidade advém da consciência, que todos nós somos consciência, estamos todos interligados em uma grande rede de consciência, né? E como se fosse uma grande internet de consciência, todos conectados e trocando informação e recebendo fluxo de informação, né, que é parte já do jogo, e interpretando tudo como uma realidade sólida, que na realidade é virtual, né? Não é virtual, é digital, porque ela é construída através de informação circulando na consciência da fonte e nas nossas, e entre nós e as outras, e a consciência a fonte. Então, assim é construída a realidade. E eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, porque alguém justo me perguntou de ontem para hoje por que que bom, então nada é real, sabe? Nada é sólido, nada é real, os sentimentos não são reais, o amor não é real, então nada é real. Então, assim, tem pessoas que às vezes radicalizam, né, nesta interpretação, e não é nada disso que eu estou dizendo, requer um pouco mais de compreensão e de profundidade, né? Não existe nada mais real do que as experiências que cada um de nós tem, seja lá onde for, em que nível de realidade for, real para nós é aquilo que nós percebemos, é aquilo que nós experimentamos. E é dessa realidade que a gente extrai a possibilidade de oportunidades de crescimento, evolução, aprendizado. Então, não existe nada mais real do que isso, né? Mais real que qualquer nível de realidade, seja este ou qualquer outro, né? Talvez a gente pudesse dizer que somente a consciência, né? Mais real que a consciência é impossível. Mas a consciência em si, né? Ela por si só, ela em princípio ela é vazia, né? Ela trabalha com informação. Tudo que está nela é informação, né? Tudo que está em nós, consciências, é informação. E tudo que está na consciência fundamental é informação, e tudo que circula entre a consciência fundamental e nós, consciências individuadas, são informações, né? Então todo o resto é construído a partir de informação. Quer dizer que isso não é real? Não, é uma construção da consciência, você está construindo, é assim que é construída a realidade que a gente percebe, ok? Então não tem nada disso de não vale, não sei o quê. Gente, vale, não tem como valer mais. Não é disso, nós não estamos aqui para falar para descartar a realidade. Agora, compreender o seu funcionamento vai trazer mais leveza, obviamente, ok? Então, de qualquer forma, eu quero avisar também e principalmente que nós estamos aqui num período aí de coleta de interessados, né? Estamos com um seminário, webinário, como queira chamar, com o Tom Campbell, né? Que vai ocorrer no dia 8 e 9, em duas partes. É um só, mas está dividido em duas partes, e eu vou explicar por que também, ok? Qual é o conteúdo, é gratuito, não precisa se assustar, né? Eu estou querendo explicar como é que nós vamos fazer para você entender, para ter o melhor aproveitamento, caso você decida participar. Então, a primeira coisa, o link aqui no perfil, na bio, nas publicações do Story, naquele sistema de arrastar, né? No perfil, tem links onde você pode se inscrever, e aí você vai receber um aviso pro início, no dia às 20 horas, né? Um link para participar ao vivo deste webinário,
né? Começa às 8 horas, tanto no dia 8 como no dia 9. Então, por que dia 8 e dia 9? Bom, eu já tentei fazer, porque é um material do Tom muito bom, é uma entrevista com ele muito boa, muito bem organizada, com muitas perguntas, como vocês vão ver, eu vou detalhar um pouco aqui. E ele as responde de forma rápida, numa sequência crescente, que dá uma ideia geral da teoria e das consequências dela para nós, ok? Está muito bem armada essa entrevista. Só que ela tem 1h30, né? E da outra vez eu dividi em 2 partes, né? E fiz uma parte só, fiz metade, fiz 45 minutos, é isso? Né? Isso, 1h30. 45 minutos e 45 minutos aproximadamente, cortei no meio, porque eu queria deixar espaço, né? Porque você faz um negócio de 1h30, depois as pessoas não têm mais paciência para trocar ideia, porque eu vou estar disponível para trocar ideia ao vivo. Veja, eu podia um dia combinar com o Tom, né, de pôr ele ao vivo e conversar com vocês, só que eu ia conversar com ele em inglês, né? Não dá para você falar com a pessoa em inglês, o cara te responde uma resposta de 5, 10 minutos, e depois você lembrar tudo para traduzir, e enquanto isso ele fica parado olhando para mim, traduzindo o que eu vou lembrar, que já provavelmente não é muita coisa, porque como é que eu vou lembrar disso? Não funciona, eu já tentei antes. Então o que eu fiz? Peguei essa excelente entrevista dele, criei legendas, ok? Dividi em 2 partes, e para não ficar muito pesado, então no primeiro dia, no dia 8, a gente vê metade e abre para perguntas e respostas. Em vez de ser com ele, é comigo, né? Eu tenho domínio da teoria, tenho conhecimento, estou disponível, vou ficar disponível para interação e para responder todas as perguntas que surgirem. Ok? Então é um negócio ao vivo, interativo, né? Vamos estar lá interagindo, vou estar lendo as coisas que vocês escrevem lá enquanto a gente faz passa a parte dele com as legendas, né? E aí metade num dia e metade no outro. E já explico por que nós vamos fazer os 2 de uma vez. Da outra vez eu fiz metade com a intenção de talvez voltar depois. Algumas pessoas reclamaram que a entrevista estava muito boa e que só passou metade e não passou o restante, não concluiu. Então dessa vez nós já marcamos as 2 juntas. Então uma no dia 8, outra no dia 9, às 20 horas. Então a gente vê a primeira metade, interage, deixa um bom espaço de meia hora, 1h30 de perguntas e respostas, né? Porque aí a gente tem 40, ou pelo menos, 40 minutos, 45 minutos de vídeo dele e mais uns 40 minutos de bate-papo, para você ter chance de fazer perguntas e colocar sobre os temas discutidos na primeira parte. E no segundo dia, sobre os temas discutidos na segunda parte, a gente vai ter a segunda parte e outro espaço para perguntas e respostas. Assim a interação fica maior, né? Porque senão a gente ia ficar lá 1h30 ouvindo ele falar e depois, sei lá, ia ter no máximo meia hora e ninguém aguentava mais isso. Então são 2 dias, porque tem muito conteúdo, ok? E eu vou explicar um pouquinho, vou ler para vocês aqui os tópicos sobre os quais ele fala no primeiro dia e no segundo dia. Assim você fica com uma rápida ideia. E depois eu retomo aquele assunto que eu comecei o vídeo sobre a questão da realidade, ok? Então vamos lá, no conteúdo do primeiro dia. Então, ele responde a perguntas e eu vou dar os tópicos que são cobertos. Então, quem é o físico Tom Campbell? Por que ele se envolveu com o estudo da consciência? Tudo começou com um livro do Robert Monroe, Experiências Fora do Corpo. A ciência da imaterialidade. Imaterialidade. Este cara é louco ou o quê? Como saber se tudo isso é verdade ou não? Fora do corpo, a ciência por trás disso. Aprendendo a sair do corpo, uma metáfora, conferindo a realidade via experiências compartilhadas. Então, realmente você saiu do corpo? Verifique a conexão da experiência com a sua realidade. Os áudios gravados destas experiências ainda estão disponíveis. E ele menciona isso também, dessas experiências originais que ele fez lá atrás, quando ele estava iniciando o estudo dele. A missão do cientista, compreender o funcionamento da realidade, porque ele constatou que as experiências com consciência eram reais, e aí ficou com a responsabilidade de criar uma teoria, como realmente criou através dos livros, para explicar isso. E em algum ponto ele teve que aceitar isso. Então, o ponto em que ele teve que admitir que isso era a realidade, que não havia
não havia mais dúvidas, foi quando ele fez a experiência conjunta de sair do corpo e constatar com outro colega, saindo do corpo por separado, isolado, e depois constatar o relato, né, comparar as experiências. Aí era inegável que algo estava acontecendo. Então, que outra realidade? Fora do corpo, duplo cego, prova, ciência, evidência. E agora, o que vamos fazer, né? Os próximos 30 anos? O que ele vai fazer com aquilo que ele descobriu, né? E como é que ele vai dar um jeito de explicar aquilo? Então, uma física da consciência, que é o que ele acabou trabalhando e criando, com apenas 2 pressupostos para explicar tudo, uma teoria da consciência que explica a física, a filosofia e a metafísica também. Uma enorme mudança de paradigma. Talvez tenhamos entendido tudo ao contrário. Então são tópicos, ok? Matéria não é fundamental, a realidade física é virtual. Vivemos um jogo? Se uma teoria é boa, deve ser simples explicá-la. Não deveria ser algo difícil. Se é complicado demais, ninguém entende, tem algo estranho com a teoria. Como funciona a nossa realidade? O computador e o jogador não estão na mesma realidade que o jogo. Isso é uma diferenciação importante, ele explica isso também. O jogador é a consciência. Perguntas e respostas. Então esse é o primeiro dia, aí entra perguntas e respostas, ok? Você vai ver rapidamente isso da boca do próprio Tom Campbell e eu fico disponível para suas perguntas e respostas. Conteúdo da segunda parte no segundo dia, no dia 9, ok? Como coordenar as coisas aparentemente distantes, como consciência, computador, nós, a humanidade e os videogames. A evolução do sistema mais amplo de consciência, LCS. Redução da entropia. O desenvolvimento das consciências individuadas, possibilidades de interação se multiplicam. O livre-arbítrio aplicado. Somos consciência e lidamos com a informação. Esta não é uma realidade fundamental, ela é virtual. Recebemos um fluxo de dados e interpretamos como sendo esta realidade. Então, e eu? Né? E como é que fica? O que eu estou fazendo aqui? Então, tudo isso ele explica rapidamente, né? Ele vai estar fazendo isso em 1h30, 2 blocos de 45 minutos. Nosso propósito aqui é reduzir a entropia, ir na direção do amor. Medo é o oposto do amor, cooperação, cuidado sobre o outro, amor. Somos unidades de consciência individuadas a partir da fonte. A possibilidade de interagirmos socialmente nesta realidade virtual gera oportunidades, a possibilidade. Um sistema para que possamos treinar como reduzir a entropia, é nisso que estamos, não é? Como um simulador de pilotagem para pilotos de avião. O medo nos leva a criar crenças e a soma das crenças cria o ego, a parte ruim do ego, da qual a gente quer se livrar. Aprendendo através do feedback, retorno. Nada está pré-determinado. Podemos escolher, temos livre-arbítrio. O sistema calcula as possibilidades e probabilidades futuras baseadas no histórico do passado. Nossa intenção pode modificar as probabilidades dos acontecimentos futuros. Nossa intenção pode mudar a realidade. Compreendendo o efeito placebo e também o nocebo. Para melhorar o mundo, comece melhorando a si mesmo. O único impacto para os outros é educação, exemplo, aprendizado. Ou seja, você não tem controle sobre os outros para mudá-los, então pode impactá-los através do exemplo, né? Não é uma troca de líderes que muda as coisas, né? Estamos falando aqui sobre um mundo melhor. Tudo isto vem de uma grande teoria de tudo. O avatar e o jogador que somos não morrem. Hackeando a realidade. Podemos jogar múltiplos avatares ao mesmo tempo? Podemos reencarnar no passado? O tempo está em um mesmo relógio? Né? Existe um único relógio para todo o tempo ou existem múltiplos relógios? Espaço e tempo granulares, tempo e espaço de Planck. Qual é o objetivo deste jogo? O antídoto para o medo é a coragem. Aceitar as próprias fraquezas permite o aprendizado. Estamos aqui para aprender, perguntas e respostas. Então esse é o bloco, veja, tem bastante coisa, ele em 45 minutos toca todos esses assuntos, passa, né, dá uma passada razoável, claro que não desce em tanta profundidade, porque são grandes temas, mas dá para você ter uma ideia geral da coisa muito boa. É uma entrevista da hora, ficou muito bem organizada. Então ela vai estar nesses 2 blocos, nessas 2 partes,
dia 8 e 9, às 20 horas. Né? Inscreva-se aqui, você vai receber link para participar, é gratuito. Tá? E, como eu disse, 45 minutos de vídeo do Tom e mais pelo menos outro tanto de perguntas e respostas, interação comigo, dando suporte para esclarecer suas dúvidas, ok? Então é um evento muito bacana, vale a pena e vai estar completo, só que está dividido em duas partes. Então assista no primeiro dia, não fique ansioso, porque a segunda parte já está programada, então dias 8 e 9 de setembro, ok? Então rapidamente quero voltar àquele tema que eu estava falando antes sobre a questão desta realidade, né? Que a pessoa fez a pergunta para mim, né? Ficou, não, então não vale nada, o amor é um sentimento, todo sentimento é uma ilusão. Veja, o que nós somos é a consciência, é onde tudo se passa, é onde a gente observa, é onde a gente percebe tudo, ok? É isso que nós somos. Né? Todo o resto é informação circulando que nós estamos interpretando de alguma forma. Nós estamos captando, percebendo uma parte do que recebemos, distorcendo isso através dos nossos filtros, e aquilo que finalmente a gente percebe e carimba de alguma forma, né, com algum rótulo, né, isso é a nossa realidade. A realidade é o que nós logramos perceber e o que logramos interpretar dela, ok? Cada um praticamente tem a sua, porque não tem duas pessoas com percepção e interpretação igual, ok? Porém, esta realidade é o que há de mais real possível, porque qualquer nível de realidade em que você participe, aquilo que você estiver percebendo vai ser informação que você vai estar reconstruindo dentro da sua consciência, da mesma forma que aqui. A única realidade fundamental é o que você é, consciência, é o que a fonte é, consciência. Todo o resto é construído através de informação. E é útil, super útil, porque é isso que permite essa interação com os outros, que permite que nós, como consciência, evoluamos. E se a gente evolui, avança, compreende melhor o jogo e o funcionamento dele, colabora com isso, passa a sofrer menos ou ser mais felizes, ok? Então, não tem esse negócio de descartar, não é real, não é válido. Toda experiência é válida. Você pode jogar lá fora, livre-arbítrio seu, ok? Você tem essa possibilidade de jogar toda a sua experiência fora, não aproveitar absolutamente nada. Ninguém vai te obrigar a aproveitar nada. Mas o azar é seu também, né? Por assim dizer. Né? Você desperdiçou, você não aproveitou, e você uma hora, quando resolver aproveitar, sabe lá quantos desperdícios desses você já tenha feito, né? Então você está colaborando, está fazendo esse esforço, está fazendo essa procura, vai ser positivo para você mesmo, ok? Então vale a pena. Então não tem esse negócio de não é real. Essa realidade é real, sim. É real no formato em que ela é, né? Uma experiência pela qual você passa. Você não viria para cá para jogar tempo fora, né? Você vem aqui, claro que você também tem distração, né? Você tem oportunidade de se divertir, não é só aprendizado, a diversão também existe nessa realidade. Porém, né, o objetivo principal da realidade é a evolução, o crescimento. A gente socializa, interage e aprende o que é amor verdadeiro, né? E não é o sentimento. Né? E nós não somos o sentimento, não somos as percepções, não somos as dificuldades, nada disso. Nós somos consciência, estamos observando tudo, estamos experimentando, né? E tudo que é temporário e passageiro, né? Pensamentos, né? Tudo isso não somos nós. Nós estamos percebendo, estamos tendo, né? Estamos experimentando, né? O que nós somos é o que sobra disso, é a súmula, é a observação, é a percepção, né? Aquilo que percebe e aquilo que a gente aprendeu fica conosco. Okay? Não é aprendizado de geografia, é qualidade de ser, são os seus valores, a sua qualidade espiritual, a sua qualidade de consciência. Isso você cresce, usa diariamente para ter uma vida melhor e leva com você e retoma quando experimentar outro pacote de experiência, vai continuar sendo útil. Então não tem desperdício. Aproveite cada segundo da sua vida, divirta-se, preste atenção, aproveite, né? E cresça, né? Aproveite as lições aprendidas, aproveite as escolhas feitas, tenham sido boas ou más escolhas, como quer que você as rotule, extraia aprendizado, extraia crescimento e tome melhores decisões para melhorar a sua qualidade de vida, né? Todo mundo tem o direito, a vontade de melhorar a sua qualidade de vida. Como é que você faz isso? Melhorando a si mesmo. Não é dizendo para os outros o que eles têm que fazer, né? Você no máximo vai ser exemplo, mas você melhora a si mesmo, você atua melhor, você interage melhor, você percebe, você escolhe como quer perceber as coisas de uma forma positiva, como desafio, como oportunidade de crescimento, a atitude que você vai ter,
né? Como é que você vai tratar os outros, as situações, como é que você vai interagir e a intenção que você vai aplicar nessa realidade para gerar realidade, para gerar, aumentar a probabilidade de eventos. Então são 3 formas de criar realidade, ok? E é assim que você vai estar interagindo. Nesta realidade e em qualquer outra, ok? Esta é mais básica, mais organizada, permite mais facilidade de percepção das regras, desde que você esteja atento. Se estiver zumbizando, desligado, desatento ou desleixado para tudo isso, é uma opção sua. Ninguém tem que nada.